Sejam todos bem-vindos ao nosso programa da Tria, um programa onde a gente se encontra para falarmos sobre você, sua saúde mental, física e espiritual. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com o Luan e hoje nós vamos refletir sobre um tema muito profundo, que é a impermanência. A impermanência é um dos temas mais falados por Buda. E é algo que de alguma forma a gente tenta omitir da nossa vida. Essa lei que nos fala que tudo é passageiro, absolutamente tudo muda, nada dura para sempre, nem mesmo os nossos pensamentos. Então nós convidamos você a refletir sobre isso no nosso encontro de hoje. E eu tenho certeza que isso pode te tocar profundamente e talvez fazer com que você revisite algumas formas de pensar, a sua forma de viver a vida e levar ela talvez menos a sério, né, Lu? Boa tarde, pessoal, primeiramente. E acho que é um tema interessante para a gente conversar. Até porque a gente estava vendo uma frase antes de começar o programa que nos chamou muita atenção, que a frase diz assim: para que levar a vida tão a sério, se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairemos vivos? E isso é uma coisa interessante de pensar, porque cada dia que passa eu percebo que assim, que a nossa percepção que a gente tem sobre a vida, como a gente vê a vida, define tudo. Define a forma que a gente se sente, define aquilo que a gente experimenta, define tudo sobre nós. E eu vejo que a gente vive uma vida de uma forma meio doente, literalmente. A gente vive a vida focada em resolver problema, em procurar o erro, em procurar mudar, em procurar... A gente nunca está em paz, parece assim, a gente nunca está conseguindo aproveitar o momento. E justamente acho que vem muito de encontro com o nosso tema de hoje, dessa impermanência, porque a gente tem muita vontade de se apegar em tudo que é passageiro. A gente se agarra às coisas como se fosse a nossa verdade, como se fosse tudo na nossa vida, sem se lembrar de que a gente vai partir a qualquer momento. A gente se apega em problemas, se apega em coisas, se coloca a nossa vida em cima de coisas, a nossa vida em cima de situações, sem se trazer para a consciência de que nada dura para sempre, nem nós. A gente acaba jogando a nossa vida fora muitas vezes por coisas assim que são realmente transitórias, que não tem importância nenhuma, né? Sabe que o nosso ego, ele nega a nossa impermanência o tempo todo, porque para ele seria muito sofrido ele pensar que ele pode acabar a qualquer momento. Então isso faz com que a gente se pense para sempre, se pense eterno. E eu, escutando as histórias das pessoas, às vezes eu fico me perguntando muito isso, sabe, Lu? Será que ela não se dá conta que tudo acaba? Aquela busca interminável por fazer mais, né? Eu estava escutando também de uma filósofa essa semana, onde ela falava que o propósito da gente está sempre vinculado ao nosso ser. E nós confundimos ele com metas e objetivos de fazer, como se o propósito fosse algo nesse sentido, né? E tu pode sim, em cima do propósito do ser, colocar metas e objetivos de fazer. O que tu não pode é colocar como propósito de vida o fazer, porque aí não vai ter espaço para o ser. Então, quando a gente pensa nesse fazer, olhando por esse viés que tudo termina, talvez a gente faça um fazer com outro significado. Por que eu preciso construir tanto? Mais e mais, se eu termino logo ali na frente, né? Eu vou fazer o que com tudo isso? Muitas vezes eu não tenho nem para quem deixar, ou muitas vezes eu tenho uma empresa, por exemplo, que eu estou morrendo de tanto trabalhar nela, eu estou com 60, 70, 75 anos, eu continuo investindo a minha vida toda nessa empresa e eu sequer paro para pensar que eu não tenho nem quem vai cuidar dela depois que eu morrer.
Então, em nome do que eu estou fazendo isso, né? Não que a gente não deva fazer, não me entenda mal, mas quando eu penso que tudo tem um fim, aquilo que eu me proponho a fazer muda o propósito, muda o objetivo dele. E também faz com que eu pense nessa continuidade envolvendo outras pessoas, talvez. Né? Eu acho que essa lei da impermanência, ela nos tira de um lugar de poder, controle e de egoísmo também. Porque eu preciso aceitar que não só a nossa vida termina, né, Lu? Mas que o dia que eu vivi hoje também termina, amanhã que já passou hoje não voltará nunca mais, o momento da relação com os meus filhos, com o meu marido, com os meus pais, o que nós estamos vivendo nesse momento nunca mais vai voltar. E se eu não aceitar isso e aceitar e compreender isso, eu não vou estar vivendo talvez inteiramente esses momentos que eu estou tendo hoje. E aí sabe o que acontece, Lu? Depois, por exemplo, às vezes os filhos crescem e vão viver as suas vidas, ter as suas famílias, como deveria, né? E eu fico lastimando porque eu quero de novo aquilo que eu tinha anos atrás. E eu me torno infeliz por ter tido essa perda, porque eu vou ler como perda se eu acho que tem que ser para sempre daquela forma, né? E nunca mais será igual, né? Esse momento que a gente está vivendo, mesmo num relacionamento, cada fasezinha dele é única. As emoções vividas no momento nunca serão as mesmas vividas logo no ano seguinte, ou depois de 3 anos, ou depois de 5 anos. O desenvolvimento de um filho em cada fase, né? Eu vejo às vezes muitos pais querendo atropelar para poder voltar a ter mais liberdade e tal. Mas aquela fase do 1 ano, dos primeiros passinhos, aquela fase dos 2, dos 3 anos, quando a criança começa a interagir mais, conversar mais, ser mais amiguinho, né? A primeira ida para a escola, todas essas fases, elas são muito únicas, as emoções vividas naquela fase, ela é única. E a gente está sempre pensando no amanhã, como se garantisse algo, né, de que ele fosse existir, né, porque nem garantia de que ele vai chegar eu tenho, né, e buscando sentimentos contínuos de euforia, porque a gente não busca felicidade, parece que hoje se busca euforia, que não é um sentimento normal, não é uma emoção natural, a euforia. Como se a felicidade estivesse sempre no próximo passo. Acho que esse tema leva a muitas questões, ele chega a ser meio opressor, assim, a gente até deprime pensando, porque eu tenho que trabalhar o desapego muito forte para poder olhar para ele, né? Eu acho que a gente passou muito tempo dormindo, assim, na história da humanidade em relação à vida, assim, vivendo realmente sonhando, porque imaginando que existe alguma coisa além desse momento. A gente projeta a vida inteira para o amanhã. A nossa sociedade projeta assim, tu entra na escola, daqui tantos anos tu se forma, na faculdade daqui tantos anos tu se forma, no trabalhar daqui tantos anos tu vai ser promovido. A gente sempre joga a vida para frente. Sempre joga a vida para frente, vivendo uma mentalidade doente. E é claro, tu colocar esse momento e tua felicidade no momento futuro, aquilo que tiver entre vocês dois vai ser um problema. A gente vive essa vida assim, por isso que a gente tem tanta questão assim, ver tudo como um problema, porque a gente sempre coloca a nossa felicidade no momento que ela não existe. Se tu diminuir a distância entre o teu sonho e o momento presente, o que tu vai ter de problema? Eu acho que a gente foi ensinado a viver uma vida com uma percepção doente. É por isso que eu falo tanto assim, que não existe o que te salva se tu não mudar a tua percepção de vida, se tu não ampliar a visão de vida. Porque eu sempre pergunto assim, em verdade, qual é o sentido da vida? Não busca a resposta, se pergunta qual é o sentido da vida, de estar aqui. Pelo amor de Deus, nós estamos aqui por, se tiver sorte, 80 anos. Num planeta que gira entre outros bilhões e trilhões de estrelas que existem, no meio de galáxias imensas. Cara, qual é o sentido da gente estar aqui? E a gente pega isso e restringe a vida numa questão de, eu preciso alcançar tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso não sei o quê, sem se perguntar o que a gente está fazendo.
sabe que isso que tu falou agora, Luan, me trouxe uma coisa, assim, uma lembrança, isso de eu estou aqui agora e essa distância de onde eu quero chegar no futuro. Eu escuto muito isso do tipo assim, tá, a gente vai construir a nossa casa, vai ficar pronto daqui 3 anos. Ah, eu comecei a trabalhar na minha construtora e eu tenho que esperar o prédio 3 anos, 4 para ficar pronto. E tudo isso com um pesar, como uma, eu vou ter que esperar, que ruim, né? Que cansativo, e eu fico frustrada por justamente essa distância que tu tá falando. E aí o que acontece? Esse vácuo ali, esse espaço, eu não vivo ele, né? Eu deixo de viver todo esse processo para alcançar aquilo. Ah, eu conheci uma pessoa hoje, eu preciso saber se ele quer namorar comigo. Então, o dia que ele me pedir em namoro, é o dia que eu vou estar segura, feliz. Tá, mas tu deixou de viver a melhor fase que tem, que é aquela paixão, que é aquelas saudades, justamente aquela incerteza de se vai dar certo, aquele processo de descobrir o amor no caminhar da relação, né? Porque a pessoa acha que conhece a pessoa, já tem que amar. O amor, ele precisa de um processo para ser construído aos poucos, com calma, com prazer, sem pressa. Então, a gente apressa tudo e não vive nada, não sente nada, não experimenta nada, não saboreia nada. Eu estou almoçando e já pensando no que eu vou fazer no jantar. Eu não estou saboreando aquilo que eu estou botando na boca. E a gente está insatisfeito e vazio por causa disso. Por que será que temos tanta ansiedade? A ansiedade não é a doença do pensamento do futuro? Tá, mas se eu pensar em impermanência, eu tenho ansiedade pelo quê? Não existe, é a maior ilusão. Porque assim, o futuro, assim como o medo do futuro, são ilusões. Não, e sabe o que é o pior, Lu? Que quando eu chego ali na frente e eu conquisto, por exemplo, aquela casa, eu não sinto nada. Não. O futuro chega que a gente idealiza, Sim. não mudou nada. Não mudou nada. Continua tudo igual. Tudo igual. É isso que eu ia dizer, assim, ó. A maior verdade na vida é o seguinte: a felicidade está no caminho. Está no caminho, todo mundo sabe. Se tu tem um projeto, a felicidade é tu construir aquilo. Depois que fica pronto, fica vazio. Só que assim, ó, a vida é um eterno caminho. A gente que limita ela a um objetivo. Se a vida é eterna, não existe lugar que a gente possa chegar. Não existe algo que a gente possa se tornar. Não existe nada que a gente precise fazer. Não existe linha de chegada. E não existe imperfeição. Não existe nada além desse momento, assim como a gente é. É isso que a gente limita a vida e permite que essas crenças pesadas da sociedade nos matem internamente, porque realmente a gente vive num sistema que mata as pessoas internamente, que mata a espontaneidade das pessoas, que mata o brilho da criança nas pessoas. Olha como é que é a vida, a gente nasce sem saber nada, mergulhado no desconhecido, e é o nosso momento mais puro de vida, mais feliz. Um bebê, para ele tudo é desconhecido, ele não tem medo do desconhecido, ele não espera o pior da vida. É por isso que assim, ó, quando a gente começar a encarar o desconhecido sem medo, a vida volta a ser uma aventura, como a criança vive uma aventura. Porque quando é que a criança morre? Quando ela começa a prever o desconhecido como algo ruim. Quando as pessoas cortam teus sonhos, quando as pessoas cortam tuas asas, falando que tu não vai alcançar. É ali que morre uma criança, cara. Não tem sentido isso. A gente passa a infância inteira sonhando com a vida adulta. Por que quando a gente está liberado para ver a vida adulta, que chega aos 18 anos, a gente morre internamente? Não é por acaso que isso acontece. É por isso que assim, ó, a gente está vivendo num sonho, literalmente programado por um sistema exterior ao planeta. Algo mais profundamente espiritual que não está aqui, que nos aliena. Que nos faz a gente se perder do caminho. Que nos mata internamente, que impede o desenvolvimento natural da alma. Por que eu digo isso? Porque tudo que é vivo no planeta, em qualquer lugar do mundo, é extraído da consciência divina, da fonte da vida. Tudo que é vivo é criado para brilhar desde o dia que nasce e até eternamente. Todo mundo traz uma luz única dentro de si. E é única mesmo, não existe igual. E essa luz é necessário brilhar no universo. Porque sem essa luz brilhando, o universo não está completo. E isso é natural pra gente, é quem nós somos, um ser radiante, poderoso, gentil. É isso que todo mundo é luz pura. Só que tem uma força que é contrária a essa luz, que limita a expansão natural dessa luz.
É por isso que eu digo assim, até que a gente não acorde para isso, não adianta a gente fazer mudanças de hábitos, não adianta a gente mudar superficialmente, a gente tem que chegar no centro, na reflexão de quem nós somos. A nossa sociedade trabalha em quê? Nas camadas superficiais, nos resultados, nos métodos e nas crenças. E esquece o centro da vida, que é quem nós somos. E o que nos encapsula é o medo, né? É o medo, porque assim, onde é que a sociedade coloca o valor das pessoas? Naquilo que ela tem, no que ela faz e no que ela fala. E esquece que ela não é nada disso. Esquece que isso tudo muda. Que isso tudo muda. A única coisa que é permanente é quem tu é. É quem tu é eterno. É por isso que a gente se apega em coisas erradas. Entendeu? Por isso que a gente sofre tanto. É claro que a gente tem medo da morte. Se a gente viver uma vida só de coisas materiais, de coisas transitórias, a morte nos leva a tudo. A morte tira tudo se tu se apegar a coisas transitórias. Entendeu? Só que se tu se apegar nos prazeres da alma, nos valores, no prazer de ser justo, no prazer de ser você mesmo, no prazer de ser uma pessoa que você se orgulhe, isso ninguém te tira. Se eu tô feliz, que nem tem a professora Lucilena Gavão falou uma vez, eu vou usar o mesmo exemplo. Se eu tô feliz por ter esse copo, tu pode roubar ele de mim. A felicidade acabou. Agora, se eu tô feliz por um valor meu, se eu tô feliz por ser justo, se eu tô feliz por ser eu, tu não consegue tirar isso de mim. Isso é um prazer eterno. É um prazer para sempre e muito sólido um prazer. Não é um prazer imediato. Só que a gente vive a vida sempre por prazeres imediatos. E aí se apegando naquilo que é transitório. Se apegando num carro. Meu valor está no carro. Se eu perder meu carro, eu não sei quem sou. É óbvio que vai dar merda. É óbvio que vai ter tanto caos no mundo. Meu emprego, a minha profissão, a minha imagem, o meu corpo. Quando a gente começa a pensar que tudo isso a gente vai perder, vai deixar de existir, vai virar ruína, a casa que tu mora daqui a pouco vai virar ruína, o teu carro vai pro ferro velho, as pessoas que tu ama também se vão. Faz com que a gente aproveite com mais intensidade aquilo que se tem. E aí a gente cai num outro ponto, que é a simplicidade. Quando tu fala dessa criança, me remete ao seguinte, né, Lu? A nossa alma, quando a gente nasce, né, ela se revela muito na nossa criança, que é justamente nessa simplicidade, nesse brincar com a vida, né? Nessa liberdade de expressão, de ser ela mesma, de ser livre, e ela aprecia tudo que está ao entorno, as coisas mais simples, ela vai lá, serve de motivo para brincar e para se divertir com aquilo, né? E tu percebe que a criança pequena não tem nada que deixe ela mais feliz do que as relações, a chegada da mãe, do pai, de um amiguinho, né? A troca. E a nossa alma se revela muito pela criança. Quando a gente vai virando adulto e perdendo essa criança interior, essa espontaneidade, essa criatividade, a nossa alma vai ficando obscurecida, ela vai ficando abafada. E quando a gente fala de trazer de volta a nossa criança e cuidar dela, é deixar que essa nossa alma se manifeste novamente, né? Porque ela não tem apegos, então ela não vai sofrer pela impermanência. Ela gosta da impermanência, porque a todo momento tem um movimento novo acontecendo e uma possibilidade de crescer e se desenvolver de forma diferente, né? Se nós olharmos dessa forma e compreendermos que a gente vem para essa jornada num processo de evolução, de autodescoberta, por que as coisas seriam permanentes? Elas seriam estáticas, a gente não teria um processo evolutivo nelas, né? E então fazer esse resgate da simplicidade, de olhar para as coisas como tendo fim, tu vai olhar para as coisinhas mais delicadas, para aquela flor, para aquela árvore, para as coisas que tu tens hoje, como uma gratidão por estar podendo usufruir naquele momento da tua vida daquilo, naquele momento da tua vida, porque tu não vai levar para sempre, né? E a gente talvez trabalharia mais com o suficiente, talvez, né? Mais com o suficiente. E com a gratidão também. E com a gratidão daquilo que se tem. E talvez o nosso olhar e a nossa busca
ela fosse um pouco menos intensa no fazer e um pouco mais apreciativa no ser, naquilo que, no meu bem-estar, por exemplo, no meu bem-estar interno. A gente não olha mais para isso. A gente não olha mais para isso. Não olha mais para o seu bem-estar interno, aquilo que me faz bem. Eu não consigo mais olhar para o meu corpo para ver o que ele comunica, porque meu pensamento está sempre lá no futuro. Eu não consigo olhar para os movimentos das pessoas que eu amo, que estão em torno de mim. Às vezes eu tenho a minha esposa que está grávida, que nem alguns casos que eu tenho e eu não estou vendo. O meu filho crescendo, eu não estou vendo. E sabe o que o processo que a gente passou com a tua doença, acontece que a gente sente a impermanência na pele, né? E faz com que a gente, como a gente tem medo do fim, né? Faz com que a gente viva a vida em câmera lenta, eu acho. Porque eu me lembro quando tu estava doente eu passava a olhar os teus dedos, teus dedinhos, teu cabelo não tinha mais, né? Mas eu olhava para o teu sorriso, eu observava a mudança da tua voz pela adolescência, coisa que eu jamais tinha parado para observar. A maciez da tua mão, né? O tamanho que tu tava. Quer dizer, a gente quando tá tendo essa consciência da impermanência, a vida passa tão lenta, ela passa em câmera lenta, Lu, e tu presta atenção em cada detalhe que tá ao teu entorno, a cada detalhe. Então, olha o quanto a gente pode olhar para a impermanência como algo que pode nos entristecer quando a gente se apega, né? Mas ao mesmo tempo, o como a gente pode viver diferente olhando para a vida dessa forma. Eu acho que ele é uma coisa libertadora. Ele é um preço pequeno a se pagar, esse medo assim desse desapego. Ele é sofrido mesmo, o desapego, desapegar de certeza das coisas. Só que ele é um preço muito pequeno em comparação à liberdade que a gente tem. Eu acho que assim, é por isso que assim, se eu pudesse desejar alguma coisa para alguém do maior coração do mundo, o maior presente que eu já recebi na minha vida, foi uma visita da morte. É que a morte encontre a pessoa viva. Isso é o maior presente que alguém pode ter na vida e eu sou muito grato por isso. Uma coisa que eu mais sou grato na vida foi ter uma visita da morte em vida. Porque que nem tu falou, quando a vida, tu se dá conta do fim, a vida passa em câmera lenta e tudo fica mágico, literalmente. Tudo fica mágico, porque tudo é lindo como é. Sem uma mente definindo e julgando as coisas como bom e mal, porque na hora da morte tu não tem ego. Tu não tem medo de maior do que de morrer, tu não julga mais as coisas bom e mal. Isso é um pequeno espaço de tempo, mas naquele momento que tu vê assim, ó, isso é liberdade. Isso é estar em casa. Isso é estar bem. Isso é ser livre, porque pensa assim, depois que tu morrer, tu vai voltar a ser livre. Por isso que assim, ó, Jesus disse uma vez, pratique o desapego em vida e você estará pronto para morrer. Porque assim, ó, se tu praticar o desapego em vida, tu já vai ser livre, mesmo antes de morrer. Tu já vai estar em casa aqui, mesmo antes de morrer e ir para casa. Não existe nada de triste na morte. Tu já vai encontrar paz. Tu já vai encontrar paz aqui em vida. Tu vai descobrir quem tu é, porque na paz e a felicidade, o amor, tudo que existe de maravilhoso não está separado da gente. Essencialmente é quem nós somos. Tu não é um ser de luz, tu é a luz de Deus. Tu é a luz da fonte da vida. Então, se desapegar das coisas transitórias e insignificantes te conecta à tua essência. Eu gosto de trazer exemplos da simplicidade das crianças, porque isso automaticamente nos conecta a esse poder maior. Muitas vezes é uma forma prática de tocar o nosso coração, que está calcificado ultimamente, porque o nosso coração, o que tem no nosso coração? A nossa criança, a nossa parte mais verdadeira. O coração não mente. A mente pode nos enganar e a gente se convencer que está certo, mas o coração não mente. O coração não mente. Se tu tiver uma coisa errada na tua vida, tu vai sentir uma angústia desgraçada, porque é teu coração te avisando. Também tu pode até se convencer que está tudo certo. Tu pode dopar ela com remédio, tu pode dopar ela com vício. Tu
com prazeres imediatos, mas tua alma não mente. E ela não vai descansar, tua alma até não te levar de volta para casa. Entendeu? E só que a gente vê todo o desconforto como algo ruim, sem ver essa visão maior da vida e sem refletir sobre quem nós somos. Porque se a gente tiver a pura certeza de quem a gente é e se lembrar de quem a gente realmente é, para além do corpo, para além do ser humano, entender que ser humano é uma experiência, não é quem nós somos, a gente vai enfrentar a vida de uma forma muito diferente, muito mais leve, muito mais mágica. Tudo fica mágico, até uma doença fica mágica. E tudo pode ser mais divertido também, mais leve, né? Quando tu entende que essa vida é bem transitória, tu brinca mais com ela. Tu brinca mais, com certeza. Tu explora ela, tu se permite arriscar mais, ousar mais, ir em busca daquilo que tu gostaria de experimentar, né? Porque quanta coisa a gente deixa de experimentar e de viver pelo medo, né? E sempre em relação ao futuro, sempre em relação ao futuro. Tu já chegou no futuro de ontem, o que mudou? Hoje tu tá vivendo o futuro de ontem. Tu se deu conta disso? Tá, tu já tá naquele emprego, tu já casou, tu já teve filhos, tu já realizou o sonho e é porque é contínuo, que nem o Lu falou, acho que ele exemplifica bem, não tem linha de chegada. A gente tem que parar de buscar sempre o próximo ponto para ser feliz, porque ele nunca vai chegar, porque ele já é. E ele está passando e você não está vendo que ele já está acontecendo. Porque eu tô com a cabeça no futuro e entende que a cabeça no futuro significa delírio, alucinação, ilusão, imaginação. Só isso. Só coisas e situações criadas pela tua cabeça. Nada mais. Exatamente. Se eu quero algo no meu futuro, a pergunta é sempre: o que eu posso fazer hoje para as coisas que você quer fazer? O que eu posso fazer hoje com o que eu tenho, com a condição que eu tenho? Porque senão eu também estou sempre frustrada porque eu acho que eu nunca tenho o suficiente, ou eu nunca tenho condições suficientes, ou eu nunca estou preparado o suficiente, eu nunca sou bom o suficiente. Vai com o que tu tem, vai com o que tu é. E se der errado, o que é dar errado? O que é dar errado? A experiência, o processo, ele simplesmente acontece, não tem um erro. Não tem um erro no final. Não, e também a questão assim, ó, a direção nunca é pra frente, é pra dentro. Não existe nada na vida que tu possa ter, possa alcançar que vai te fazer feliz, tu não internalizar isso. Se internamente tu não for feliz. Porque isso é o que nós somos. Por que a gente se separou tanto disso? É por isso que eu digo que a gente vive um sonho, uma ilusão. A gente não precisa alcançar nada na vida. Não existe a ideia de vencer na vida. Não existe o sucesso maior do que tu ser tu mesmo. A vida é simples. É muito fácil, é muito simples ser feliz. Só que é difícil ser simples. Porque a nossa mente tem umas expectativas doentes, umas expectativas muito pesadas, que são inalcançáveis. Para se perguntar o que eu realmente quero da vida. Tu vai ver que no fundo não é dinheiro que tu quer, não é pessoas que tu quer. Vai ver que a maior satisfação do mundo que existe de todas é tu conseguir ser tu mesmo, tu ter a liberdade para ser tu, De novo, né? englobando tudo, todas as partes de ti. Porque tu já foi, né? É exato, mas assim, ó, englobando tudo, a tua parte de luz, a tua parte que tem medo, não precisa mudar nada. Tu já é perfeito, só precisa integrar isso. A gente busca uma perfeição ilusória. Tem que buscar a integridade. A integridade te traz a paz. É que talvez por muito tempo, né, quando a gente é criança, a gente ouve tudo aquilo que a gente não é e é cobrado por aquilo que a gente não é, dentro de uma modelagem que tentam nos enquadrar, né?
Claro, sem intenção, sem uma intenção ruim, mas sim, né? E aí a gente vai apagando aquela criança e aquela alma, né? Vai se apagando para tentar ficar, então, dentro de um molde, né? Como uma forma de bolo, assim, né? E eu acho que o resto da vida a gente passa tentando resgatar aquilo que já era. Aquilo que a gente veio, como tu traz da criança, né? Que é a liberdade de poder ser tu mesmo e ser aceito exatamente pelo que tu é. O que a gente faz? A gente olha só para fora e fica tentando ler nos outros o que seria interessante para eles que tu fosse, e fico tentando me moldar aquilo para mim te agradar. E eu esqueço totalmente de quem eu sou. E aí eu quero te ter, então eu vou me moldar a ti, só que aí não vou encontrar felicidade de novo. Não vou. Eu vou procurar um emprego, talvez onde eu possa ganhar mais, mesmo que não seja aquilo que eu gosto de fazer, porque aquilo socialmente né, traz poder. E eu olhar para dentro, eu tô feliz, eu tô vivendo aquilo me traz possibilidade de movimento, de crescimento, não, mas não importa, porque eu tô ganhando dinheiro, por exemplo. E aí tu chega muitas vezes em lugares onde se almejou de sucesso financeiro, profissional, em relacionamentos, e continua o mesmo vazio interno, porque faltou entrar para dentro. E quem é essa pessoa que conquistou tudo isso? Quem que é? Quem que foi? Exatamente. E não era tu. A gente coloca condições para que a gente possa ser a gente. Por que a gente busca tanto amor em tudo, nos outros, mesmo que esse amor seja condicional, mesmo que a gente faça isso que tu falou, de se condicionar para receber o amor do outro? O que é o amor em essência? Liberdade em segurança. Liberdade para tu ser tu e para tu se desenvolver como tu é. Qual que é a maior diferença de uma criança recém-nascida para um adulto que já está acostumado no caminho da vida? É que a criança vive no amor e o adulto vive no medo. A criança se sente livre para desenvolver sendo quem ela é. Ela não se preocupa com nada. A felicidade está toda ali. Só que depois que a gente vive a vida no medo, a gente corta a nossa segurança. A nossa segurança vira algo condicional. E daí que vem o peso de tu ser algo que tu não é. Interessante, Lu, porque quando tu fala isso, se tu for pensar depois, o adulto, ele passa a vida inteira buscando amor. Ele sofre pelo desamor, que ele mesmo abandonou de si mesmo, né? Ele busca no outro o amor que ele mesmo apagou dentro dele mesmo, sufocando quem ele era. É uma caminhada interminável essa, né, da busca externa. Tu vai passar a tua encarnação inteira buscando o amor no outro e a aprovação do outro, e muitas coisas eu tenho para mostrar para o outro, para tentar buscar o amor que aquela criança tinha e não sente mais, porque ela se abandonou, né? Ela não se aceitou mais, ela não se aprovou mais, então ela quer que o outro agora faça isso com ela. Enquanto a gente não resgatar essa criança e a nossa essência mais genuína, dentro da nossa condição humana também, de aceitação de tudo que a gente é e aquilo que a gente não é, né? E das diferenças uns dos outros, esse vazio, ele vai ficar sempre assim, por mais que tu tente preencher com coisas externas. Acho que isso aumenta a angústia, porque tu conquista a coisa e não muda nada, e aí tu vai buscar outra coisa e não preenche nada, e vai aumentando ainda mais a tua angústia, a tua ansiedade, né? E consequentemente uma tristeza. Porque assim, ó, os prazeres físicos, o sexo, a comida, o prazer imediato, o corpo adora. O corpo não vai negar isso, só que a alma vai continuar na angústia. É por isso que é interessante que tu diz que assim, ó, que até que a gente não olha para essa nossa criança que literalmente morreu dentro de nós e ressuscitar ela, não tem algo que a gente possa alcançar fora para nos fazer feliz. Não existe nada. Porque seria ressuscitar a alma, né? Ressuscitar a criança é ressuscitar a alma dentro da gente, né? Por isso que a gente olha muitas pessoas hoje e eles parecem já mortos, né? Morto-vivo. Morto-vivo, né? Os moribundos, né? Caminhando, não sabem nem para onde estão indo, cabeça não tá no presente. Se não tá no presente, tu não tá vivo.
Porque parecem sem almas, né? Exatamente. Uma pessoa assim, não significa que alguém te abandonou, que alguém fez uma coisa por ti, mas que a gente se abandonou. Total. Há quanto tempo a gente não tem respeito por si mesmo, não se orgulha de si mesmo, não admira a si mesmo, não ama a si mesmo de verdade? Não se Há gosta. quanto tempo a gente se abandonou, literalmente? E isso é abandonar a nossa criança. Até que a gente não resgate ela, não tem salvação. Não existe nada que alguém possa fazer por nós, não existe nada que tu possa alcançar, não existe isso. Só que para fazer isso, tem que sair do papel da vítima, de responsabilizar o outro pelos teus problemas, de responsabilizar o mundo pela tua dor. Para de olhar para fora e achar desculpa. É a gente que se abandonou. Se o propósito da vida é conhecer a si mesmo, por que a gente nunca começou isso? Por que ninguém nunca nos ensinou isso? É por isso que eu digo que tem um sistema que te aliena. Por isso que eu digo que tem um sistema de entretenimento. O que significa entretenimento? Distração. Para que a gente não conheça a si mesmo. Por que nunca ninguém nos ensinou a conhecer a si mesmo? Tudo nos ensinou o quê? Conheça a filosofia, conheça a Deus, conheça a matemática, conheça tudo menos a si mesmo. Se a chave da vida é conhecer a si mesmo, de verdade, para além da aparência, para além do corpo humano. Porque daí ninguém te manipula. Exatamente, a liberdade está em ti. Por que a gente foi ensinado a buscar fora? É por isso que eu digo que até que a gente não perceba isso, de verdade, não só superficialmente, não só pelas palavras, mas até que a gente não reflita sobre isso, o mundo não vai para frente, não vai progredir. E vai ter mais caos, muito mais caos, para que as pessoas talvez no ápice do sofrimento parem para olhar para dentro de si. É que nem aconteceu com a gente. E tá acontecendo e vai acontecer mais até que a gente não reflita sobre isso, porque a transformação de um planeta nunca vai ser externa, é interna. Cada indivíduo tem que ascender internamente. Só que se a gente não reflete, como é que vai acontecer? Isso, a gente foi ensinado a temer a solidão, a temer ficar sozinho. Só que o problema não é a solidão, o problema é tu estar num aglomerado de pessoas que não te permite ser tu, não te permite se conhecer. O problema é a solidão do abandono de si próprio. É claro, essa relação entre tu e tu, que é a mais importante da vida, a relação mente e coração, essa dualidade aqui entre ti tem que estar sempre nos olhos da tua observação, sempre. Porque é a partir dela que tu vai olhar o mundo, interpretar o mundo, perceber o mundo e agir sobre ele, né? Não é diferente, né? É a consciência é o que tu é. E a tua consciência, ela vai do grau de acuidade que tu percebe a realidade. Quanto mais ampla tu percebe a realidade, mais consciente tu é. Quanto mais nitidamente tu vê Deus e sente Deus, e Deus não como um cara, eu vou repetir isso, sempre repito, mas como a fonte da vida, maior é o grau de consciência, maior a tua satisfação de vida. Talvez, né, Lu, as pessoas estejam se perguntando como é que a gente faz isso, né? Eu vejo que tem vários caminhos, mas nenhum deles tu chega sem o silêncio, sem o parar e às vezes fechar os olhos e olhar para dentro, ou observar como você está, como está teu corpo, como estão tuas emoções, e literalmente conversar com ele, conversar com as suas emoções, conversar com as tuas dores, olhar para dentro e conversar contigo. É uma relação contigo mesmo. Então imagina que tu vai ser o teu mentor, ou o teu terapeuta, ou o teu médico, e o teu mestre. Então, quando tu está triste, imagina que vem o teu mestre conversar contigo. O que tu está sentindo? O que essa dor no estômago está querendo te dizer? Né? Então, esse é a primeira forma da gente começar a fazer isso. Tem outras. Hoje nós temos assim meditações incríveis que te levam numa profundidade interior muito grande. Hoje nós tem músicas, por exemplo, que trabalham com algumas frequências, como por exemplo a 432, que te leva para dentro de ti só pela frequência musical. Só o silêncio, sabe? Ficar no meio da natureza, parado no nada, tentando evitar o pensamento,
e só apreciando, porque a natureza pode te revelar muitas coisas também. Então, cuidar muito com aquilo que a gente busca hoje como entretenimento. Que tipo de música tu escuta? Com que tipo de pessoas tu se relaciona? Para que tu possa começar a se proteger, para que tu possa também entender que talvez algumas pessoas não vão aceitar o teu jeito de ser, como tu é de verdade, né? Porque elas gostariam que tu fosse do jeito que elas, né? Que interessam a elas. Então, muitas vezes a gente deixa algumas pessoas para trás nessa caminhada também, para que a gente possa ser nós mesmos, né? E novas chegam também, porque quando a gente se encontra com a gente mesmo, a nossa frequência sobe e a gente também começa a atrair pessoas naquela frequência que a gente vai vibrar. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu começo a me preocupar comigo, eu começo a dedicar minha vida um pouquinho mais para mim, eu começo também a me respeitar, a me elogiar como eu já sou, né? Como que eu vim, como que temos nessa pequena passagem. E olha só, é o corpo que eu tenho hoje, porque daqui 5 anos ele já não existe mais, daqui 10 anos ele já não vai mais existir o mesmo. A gente vai envelhecer. As limitações da idade vão chegar, tu querendo ou não, né? As doenças vão passar pela tua vida, os lutos vão passar pela tua vida, as perdas elas vão acontecer e elas acontecem a todo instante, todo dia. E poder entender que a gente está aqui para isso, para essa passagem, e que cada dia é uma mudança, cada momento é uma mudança, e que a nossa experiência aqui, ela tem que ser assim, para que ela seja grandiosa, para que ela seja relevante, né? Imagina se fosse tudo estagnado, né? Não teria como. Imagina se os prédios não ruíssem. Como é que o novo iria entrar ali, né? Não teria espaço para novo nenhum. Então, sem mudança, não há novo, não há aquecimento, não há evolução. Então, olhar para a mudança, olhar para o novo e ter a sabedoria de que da falta de controle, como chama? A sabedoria da impermanência, vamos pensar assim. Uma entrega maior, né? Eu acho que, assim, é interessante falar dessa jornada interna, mas eu acho que cada pessoa tem um momento de fazer isso, e normalmente é quando a gente tá mais na merda, assim, que a gente faz essa jornada interna, porque é difícil uma pessoa fazer enquanto tá tudo tranquilo, assim, mesmo que tranquilo seja ruim, mas quando tá indo, ela não entrou em colapso ainda, ela não vai olhar para dentro de si, porque realmente tu entrar no caminho de uma autoconsciência profunda de si mesmo, uma volta para dentro e encarar essa realidade da espiritualidade, é um caminho para quem é forte internamente, ou para quem se disponibiliza a ser forte internamente, porque a espiritualidade não tem só a ver com luz e com amor e com essa volta para casa, mas também é um campo de batalha de tu lidar com a tua escuridão, porque a gente descobre a nossa luz na escuridão. A gente descobre a nossa força verdadeiramente quando a gente está muito vulnerável e fraco. A gente se manter forte, se a gente já nascesse com essa consciência de imortal, seria tranquilo. Agora, tu descobrir isso estando literalmente no fundo do poço é difícil. Então, por isso que tem que ter uma coragem e o maior respeito que tu pode ter por si mesmo por fazer essa batalha interna. As batalhas mais difíceis são as batalhas que a gente vive internamente. É difícil sobreviver emocionalmente aqui. A gente sabe disso. A gente sabe como é difícil tu lidar com uma tristeza, como é difícil tu lidar com medo, como é difícil tu lidar com a culpa, com as coisas sombrias que vivem dentro de nós. É por isso que a espiritualidade não é para pessoa fraca. Entendeu? Porque tu tem que aprender a lidar com duras realidades de si mesmo. De se perdoar, de perdoar os outros, porque isso é a luz, é a consciência. Só que tu vai ter um monte de informação nova que tu vai ter que aprender a lidar com isso. E realmente é um caminho difícil, só que o preço é pequeno comparado à liberdade. O preço é pequeno comparado à paz que a gente sente.
é a experiência, é a alegria simples de ser que tu alcança e que tu descobre a cada dia de novo, porque realmente é um caminho confuso da espiritualidade, porque significa um dia isso, outro dia aquilo, e isso vai te deixando cada vez mais consciente, cada vez maior, cada vez mais expandido. Só que não significa que ele seja um caminho confortável. Ele é desconfortável, só que é libertador. A liberdade, ela exige que tu, e a autenticidade exige que tu elimine tudo aquilo que não é autêntico e tudo aquilo que te prende. Porque o que nos prende, o que nos limita a nossa liberdade é o apego àquilo que é conhecido. Se tu se apegar àquilo que é conhecido, tu não vai conseguir ser livre. Porque tu vai ter sempre medo de perder aquilo. O desapego é algo difícil, o deixar ir é algo difícil e é a maior prova de amor que tu pode ter por alguém, por ti. É o deixar a pessoa ir, deixar a pessoa livre, se deixar livre. É por isso que a gente tem que, nosso propósito de vida é cuidar da gente mesmo. Uma metáfora outro dia, que eu achei muito interessante. Imagina se tu recebesse na tua porta de casa um bebê, um ser humano que alguém deixasse lá, não tivesse explicação, tu tivesse que cuidar desse ser humano. Como é que tu cuidaria disso? A gente tem um ser humano que somos nós desde o dia que a gente nasce. A gente tem que cuidar da gente. Nosso propósito é com a gente. A vida inteira se resume em a gente aprender a se amar, a descobrir o divino que é em nós. Porque se teu eu superior é uma parte de Deus, não existe lugar que tu precisa alcançar, não existe lugar que tu precisa chegar, tu precisa lembrar de quem tu é. Descobrir, redescobrir a tua luz em um ambiente que te faz esquecer de quem tu é. Essa é a experiência da vida aqui. Por isso que é realmente complicado. A maior prova de resiliência que tu pode ter nesse planeta é lembrar de quem tu é em um mundo que te faz esquecer isso, que te separa de ti mesmo. É por isso que até que a gente não se resgate, não tem volta. A gente se abandonou, então tem que se resgatar, se cuidar de si mesmo de novo, amar a si mesmo de novo. Isso é a paz, isso é a liberdade. Essa é a maior diferença que a gente está aqui e está em casa depois que a gente morre. É a forma que a gente se vê. Porque depois lá em cima, que se tu for um anjo com as asas, é fácil se amar. E agora aqui, com todos os erros que tu comete, com todas as suas imperfeições, como é que tu faz para se amar? Com um corpo limitado, Um corpo limitado. Porque a gente erra. Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente só erra. Porque se a gente não errasse, não teria motivo pra gente estar vivo. A pessoa que não erra pode morrer. Não tem mais nada pra fazer aqui, não tem mais nada pra aprender. Só como é que a gente consegue internalizar isso? Tudo na vida vem da gente internalizar as coisas e lidar com a gente mesmo de uma forma mais leve, mais tranquila. Não é por nada que a lei da impermanência é a maior lei de Buda, né? Porque se tu começar só a se dar conta disso, já muda todo o cenário. E é interessante porque a gente faz o programa e a gente fala muito daquilo que a gente vai sentindo. E conforme a gente vai falando, né, Lu, a gente vai aprendendo muito também com aquilo que a gente está falando. E não se iludam que a gente já esteja assim, pleno, né, iluminado já. Não, porque... Nós estamos numa jornada e é justamente estar vivendo essa jornada, essa busca e percebendo todos os desafios, as dores, as dificuldades que tem, é que faz com que a gente queira vir aqui falar para vocês. A gente sabe, né? A gente vive essa dificuldade e a gente falando sobre isso, a gente aprende com a gente mesmo, né? A refletir sobre esses temas que a gente traz para vocês. Porque é um eterno aprendizado, não tem ninguém melhor que o outro, todos nós estamos na mesma jornada. Conhecimento não é sinônimo de sabedoria, é aquilo que a gente vive que realmente importa, né? É a coerência entre aquilo que a gente fala, pensa e sente, que é o resultado. Então, a gente realmente fala o que a gente acredita e o que a gente está buscando. E fala assim com uma intenção muito grande de poder também contribuir, porque também nós acreditamos que essa jornada também só é possível se ela for colaborativa entre todos nós. É o que faz a gente vir aqui e trocar essas ideias com vocês. A gente espera de coração que tenha feito muito sentido para vocês, ou algum sentido, ou talvez vá fazer em algum momento.
e faça com que vocês reflitam nesse final de ano e talvez uma grande mudança aconteça para o próximo ano. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. E para quem não conseguiu acompanhar nosso programa completo, pode ir no nosso Instagram, escreve Tria na Rede. Nosso perfil é um perfil que tem um logo azul. E no link da biografia do nosso Instagram tem os links do nosso canal do Spotify e do YouTube. Daí vai ter esse programa e todos os outros lá. Quem quiser nos acompanhar na rede social também, o meu é Toigo Luan, o da Josi Toigo. Obrigada. Obrigado. Ótimo dia. Até mais.